Olá, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo o favor de nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Você viu o debate de ontem? Se viu, percebeu que Lula, o superpolítico invencível, decepcionou muito. Um fracasso. Esse é o nosso assunto de hoje. O tão esperado debate finalmente aconteceu. Havia uma grande expectativa, principalmente quanto à atuação dos dois líderes das pesquisas, o centro-esquerdista Lula e o extremo-direitista Bolsonaro, todos esquecendo que a terceira via iria comparecer ao evento. E justamente a terceira via se saiu melhor, enquanto os líderes da pesquisa, preocupados em agradar a polarização, erraram feio. A grande surpresa do debate foi o fracasso de Lula. Lula decepcionou no debate. A mídia alternativa, que estava contando precipitadamente com um showzaço de Lula, se surpreendeu com uma atuação pífia e confusa. Lula não foi preparado para debater, foi preparado para dar um soco, ao pé da letra, em Bolsonaro. O petista não disse ao que veio e ainda se enrolou quando foi questionado a respeito do assunto sobre corrupção. É importante falar mais sobre isso. Mesmo que de fato a corrupção seja um tema lançado pela direita moderada, que a transformou em problema para usá-lo contra políticos que atrapalhem os planos gananciosos das elites financeiras, é um assunto que foi martelado com insistência. Foi difundido usando e abusando da mídia corporativa para explorar o tema e criar uma espécie de ódio à política, como se o povo não precisasse mais de representantes para criar e legislar sobre as leis. É consagrada a ideia, mesmo equivocada, de que a corrupção é o principal problema do país e raiz de seu subdesenvolvimento. Não é. Mas a mídia martelou, o povo assimilou e, infelizmente, todos querem que a corrupção, algo inevitável no naturalmente corrupto sistema capitalista, acabe antes de tudo. Mesmo que seja uma mentira inventada pela mídia corporativa, aqui fora, no mundo real, a principal preocupação é com a corrupção. Lula se esquece que não está falando para a bolha de esquerda, que minimiza assuntos como corrupção. Lula deveria falar mais sobre o combate à corrupção e assuntos ligados à segurança. Mas são temas que passam longe do programa do petista, o que ajuda muito a reforçar o falso mito do Luladrão. Afinal, se Lula não fala sobre corrupção é porque deve ser corrupto, não é? E no debate foi assim mesmo. Lula se enrolou sobre o tema e se ferrou, pois estava diante de um público que não vive dentro da confortável bolha esquerdista. Estava diante de um público que cobra com insistência alguma declaração sobre o tema. Mas não foi o único erro do petista. Não vamos detalhar aqui, porque muita gente já está falando sobre isso. O que queremos reparar é que Lula foi lá apenas para debater contra Bolsonaro, apostando na ignorância do ex-capitão, o militar medíocre que viu na política um meio de crescer e enriquecer. Lula não se preparou para os outros candidatos, já que prefere ignorar a terceira via, cooptando quem se simpatiza e humilhando quem antipatiza. O sonho de Lula é ver apenas ele e Bolsonaro na disputa, contando sempre com a suposta fraqueza de Bolsonaro. Mas o atual presidente, mesmo ignorante, consegue convencer uma imensa plateia de alienados, chegando a liderar em estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro, seus naturais redutos políticos. Lula foi ao debate com a arrogância de quem achava que iria ganhar facilmente. Se ferrou, ignorou a terceira via e não esperava uma atuação surpreendente de Simone Tebet, tratada como uma reles figurante. Ela foi o destaque do debate. Acertou mais do que errou e foi sensata em seus melhores momentos. Caso Simone se una a uma equipe de publicitários que seja talentosa, poderá crescer em popularidade e surpreender. Já imaginou um segundo turno com Simone Tebet e Jair Bolsonaro? Iria ser bom. O ex-capitão estaria em clara desvantagem. Mas Lula, o gigante imbatível, foi com a certeza de vencer o debate, e se enrolou, tropeçou no próprio pé. Não disse a que veio, se prendeu a clichês, falou besteiras e decepcionou bastante no debate. Um vexame para quem chegou com a expectativa de ser o melhor. Como resultado de sua atuação pífia, Lula fez os esquerdistas acordarem hoje em clima de luto, mas omitindo o fracasso do petista e preferindo, como verdadeiros perdedores, a rir da cara de Bolsonaro, que também fracassou, é verdade, mas não criou expectativas excessivamente positivas como fez o arrogante petista. Ciro também foi bem, mas não teve uma atuação de destaque, como teve Simone Tebet, a verdadeira vencedora do debate. Mas o assunto mesmo desta postagem é a decepção com Lula, pois criou muita expectativa.
a ponto de fazer os esquerdistas a criarem uma espécie de carnaval, antes mesmo do debate, com a certeza absoluta, agora derrubada, de que o petista iria ser o melhor debatedor. Não foi. E os esquerdistas agora admitem a certeza do segundo turno, já que Lula perdeu muitos votos e não conseguiu convencer a maioria silenciosa que anda muito desconfiada do petista, que custa a se livrar da cicatriz de grande corrupto. Lula vai continuar carregando o estigma, mesmo falso, de um pobretão que usou a política para se enriquecer. Dentro da bolha de esquerda, Lula se sente imbatível e vitorioso. Mas desde que iniciou a sua campanha, diante de um público menos sectário, tem se surpreendido com a sua impopularidade. De fato, Lula tem, com certeza, 30% do eleitorado e uns 15% de voto útil. Mas pode perder esses 15% caso a terceira via se mostre mais convincente. No mundo real, Lula vê a sua campanha fracassar. O evento do Anhangabaú, planejado para ser histórico, foi um tremendo fracasso. A entrevista do JN só foi elogiada dentro da bolha. Seus comícios atraem cada vez menos gente. A decepção no debate pode piorar as coisas para Lula. Aqui no mundo real, tem muitos eleitores que não estão dispostos a confiar no petista, que não mudou o país durante as suas gestões, por melhores que fossem, sem fazer as mudanças estruturais e criar meios de impedir o retorno de problemas, pois seus programas são meramente paliativos. Lula não convence a maioria silenciosa. Essa maioria, ausente nas pesquisas, enxerga o petista como um político a mais a enganar a população. Fora do clubinho lulista, a realidade é diferente para Lula. Se lá dentro, Lula é Deus, aqui fora, ele é, na melhor das hipóteses, um gestor razoável, que pelo menos não levou o Brasil à falência. Embora, há quem acredite na farsa de que ele faliu o país. Mas qualquer tentativa de conquista da maioria silenciosa é insuficiente para aumentar a quantidade de eleitores fora da bolha esquerdista, já que no mundo real, há uma fama conquistada, graças às acusações supostamente feitas pela ainda confiável Operação Lava Jato, destruiu a sua reputação. Lula deveria levar isso em conta, assumindo que deveria reconquistar a maioria silenciosa, onde se situa de fato a classe trabalhadora, suposto público-alvo de sua campanha. Lula está perdendo a oportunidade de se mostrar para a classe trabalhadora. Sua participação na mídia corporativa, acessível a todos, tem sido muito fraca. Nada do gigantão superpoderoso que habita o imaginário da bolha esquerdista. Resta saber se a terceira via, mais bem-sucedida no debate, terá condições de crescer. Se a população for mais racional e abandonar o clima de torcida de futebol, poderá dar chance a gente como Ciro e Tebet, que tem boas chances de aumentar a popularidade. Afinal, são mais convincentes, pois não contam com torcidas cegamente apaixonadas a agir a favor, contam com ideias e projetos. A grande lição que aprendemos com este debate é que a arrogância e o clima de vitória precipitada não levam a lugar algum. Lula deveria descer do salto alto e se preocupar mais com a sua campanha, descartando estereótipos e parando de fingir que é um estrategista sem ter uma estratégia. O petista tem errado muito, e se não fizer autocrítica, vai perder feio, pois a quantidade de eleitores a apertar o 13 na urna eletrônica não para de encolher. Bolsonaro já lidera em alguns estados importantes. Lula tem que ter humildade e considerar a hipótese de derrota. Senão a derrota não será uma hipótese, será uma certeza. Foi o que tivemos por hoje. Até o próximo vídeo. Continuem nos prestigiando. Um abraço a todos!